Olá, vamos começar esse vídeo 2 sobre prosa romântica no Brasil, falando exatamente dos romances indianistas, né? Que eles buscam exatamente valorizar o índio como herói nacional, né? Então, a gente vai explorar temas como a natureza, o sentimentalismo, o heroísmo do índio, o caráter nobre. O índio era visto idealizado, obviamente, e existe aí o que a gente chama de mito do bom selvagem. É aquele. O índio ele é tido como inocente, como alguém que não é corrompido pela sociedade, que não se vende, aquele que realmente é um, um, um ser intocado pelo homem, né? E a partir da convivência com o homem, ele vai se tornando alguém que vai lutar pelos seus ideais, tá? Então, esse mito do bom selvagem é exatamente o que rege esses romances indianistas. O índio é intocado, é bom, é puro de coração, tá? É um ser puro, idealizadamente, tá? Então, José de Alencar é o nome mais forte que tem ao longo da prosa romântica inteira. Então, só ele tem 3 obras só indianistas. Então, ele escreveu o Guarani, Iracema e o Birajara, todos esses voltados para a temática indianista. O próximo romance é o que a gente chama de romance urbano. Como eu falei, ele vem ambientalizado nos centros urbanos, ele vem retratar exatamente a burguesia, a ascensão da classe média, as relações sociais e morais, né, numa narrativa lenta, cheia de detalhes, tá? Então, além de José de Alencar, que tem mais 3 obras importantes aí, ele vem com Diva, Senhora e Lucila. Esqueci de colocar a Lucila aí, não sei porquê, tá? Me perdoem, mas deveria ter Lucila aí. Mas são importantes também mais 2 obras, que é o que a gente chama de obra de abertura, aquela obra que abriu o romantismo, que trouxe o romantismo para o Brasil, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e a obra que a gente chama de obra de transição, que já tem algumas características realistas, é a obra que veio fechar, que veio dar um ponto final ao romantismo, para dar início depois com uma obra de Machado de Assis, que é Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, tá? Então essas 2 obras, elas também são importantes e elas sempre caem no SSA exatamente como romance de abertura, romance de transição, tá? Os romances regionalistas, aqueles que vêm falar sobre determinadas regiões, tá? Então vem exatamente tratar de um ambiente mais rural, né? Exatamente em oposição a esse ambiente urbano que os romances urbanos eles tratam. Então eles representam o sertanejo, as paisagens e os costumes do sertão ou de uma outra região, né? Que seja afastado, que seja distante dos centros urbanos. Então as principais obras são o sertanejo de José de Alencar, né? Mas a gente também tem a Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. A Escrava Isaura, inclusive, virou novela, né? É novela em 2 emissoras, se eu não me engano. A Globo fez há muitos anos atrás Escrava Isaura, e eu acho que a Record, eu não acompanho bem, mas ela depois trouxe de novo a Escrava Isaura. Não sei se a Record, desculpa se eu tiver errada, mas uma outra emissora mais recentemente, sei lá, mas esse mais recentemente também faz assim, tipo uns 10 anos, nem sei direito, tá? Mas também trouxe uma versão mais atualizada, aliás, mais nova,
mas com a mesma versão, tá? Escravizaura. E temos também Inocência, com o Visconde de Toné. E ele não é muito importante não, tá? Ele, assim, a gente fala, mas enfim. Vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prosa gótica. Então, ele está dentro da prosa, mas ele lembra muito o sentimentalismo da poesia, né? Então a gente tem muito, digamos assim, o sentimentalismo, ele é muito exacerbado aí ao longo dessa prosa gótica, né? E ela não parou por aí. Muitos escritores, até hoje em dia, eles ainda escrevem como baseado nessa prosa gótica, né? Então ele vem baseado nessa segunda geração, na geração do mal do século, ultrarromântica, como a gente trabalhou, né? Influenciados por Byron, né? A gente tem dois escritores, Álvares de Azevedo, que vem trabalhar bastante essa temática. Álvares de Azevedo tem obras incríveis. E a gente tem também Bernardo Guimarães, que vem também aí. Então, quais são os temas que eles geralmente exploram? A morte, a angústia, o fatalismo, as desilusões amorosas, né? Mas a leitura é incrível, tá? Eu aconselho, inclusive. Então, as características dessa prosa gótica são os temas misteriosos, ocultistas e obscuros, a oposição ao racionalismo e ao materialismo, uma literatura fantasiosa. Então a gente tem muita coisa ligada a essa questão de fantasma, a questões mais místicas. Pronto, é isso que eu quero dizer. Ele é mais voltado para o lado místico também, tá? Então, o pessimismo, o negativismo, a fuga da realidade, os ambientes noturnos, sobrenatural e satânico. Então, é muito comum um ambiente tipo uma taverna, né? Ambientes escuros, noturnos. Geralmente, as descrições elas são feitas em cenários mais noturnos, pouca luz do sol, poucos ambientes claros, é bem mais à noite que acontecem as narrativas, é bem assim, tá? Bem escuro, né? E eu tenho aí alguns trechinhos de algumas obras que eu não vou ler, mas vocês deem uma lida aí, tá? Pra gente não ficar com um vídeo tão grande, mas a gente tem aí Senhora, a gente tem Noite na Taverna, a gente tem Iracema. Então vocês deem uma lidinha e vou passar uma atividadezinha no Classroom. E beijo, gente. Saudade de vocês, viu?